Então, bom dia, né? Eu vou dar prosseguimento a esse bloco de aulas, né? Que eu vou chamar provavelmente de terceira aula C, né? E claro, eu vou seguir pensando na prática daquele estilo que o Derrida menciona como sendo dependente, né, da prática da leitura e interpretação de textos, tá bom? Vou fazer um texto bastante introdutório com relação à questão da justiça, tá bom? Isso é bastante interessante, né, para nós, porque vocês vão ver que quer dizer, vou ver não precisa, na verdade é só se lembrar que os dois textos que nós lemos, né, um do Locke e um do Leibniz, lá do capítulo 27, livro 2, do ensaio dos novos ensaios, estão fixando os conceitos, né, fundamentais da ética, né? Então, para um tratado de ética, seria necessário um conceito nuclear, né, um conceito fundamental. No caso do Locke seria o conceito de consciência, no caso do Leibniz seria o conceito de mônada humana, né? Somado a um certo conceito de Deus, né? No caso do Leibniz, que é infinita sabedoria, infinita bondade e infinito poder, né? Esse outro conceito. Então Leibniz é capaz de construir a sua ética, a sua moral, e a obra de Fôlego, onde ele apresenta essa moral, essa ética, é sem dúvida nenhuma a Teodiceia, tá bom? Então eu vou praticar aquele estilo, né, do Derrida, né, onde a gente o estilo mais histórico, mais anamnésico, né, que procede por leitura de texto, interpretação minuciosa e genealógica. Eu não vou fazer uma interpretação minuciosa e genealógica, mas eu estou pensando justamente numa coisa que as pessoas costumam esquecer, que a República do Platão também, né, pode ser considerado também um tratado da justiça, tá bom? Um tratado sobre a justiça. E claro, todos esses textos, o texto do Locke, o texto do Leibniz, do Hobbes, do Rousseau, né, os textos do Voltaire, todos esses textos vão tomar essas obras, né, a obra do Platão, a obra do Aristóteles, como ponto de partida, né, a política do Aristóteles, né, tá bom? Então eu vou voltar, né, na República do Platão, e vou então tentar avançar algumas discussões que recuperam esse estilo praticado pelo Derrida, mas também questões que nos interessam mais atualmente, tá bom? Esse texto, pelo menos a base do que está nesse texto, eu produzi faz algum tempo, foi um pouquinho antes do golpe, né? Antes daquele golpe terrível que sofreu a Dilma, do PT, e que assumiu então o seu vice, o Temer, né? E depois esse movimento culmina então com a eleição do Bolsonaro, PSL 17. Então veja que é um texto que pode atender a questões bastante datadas, circunstanciais, tá bom? Mas que, claro, estão questões que têm a ver com essa conceituação tradicional, com essa conceituação clássica que nos oferece a filosofia ocidental. Eu queria lembrar um evento para vocês, importante, que no final das contas me levou a escrever um capítulo, né, de livro, né, nesse livro que eu acabei de lançar sobre Leibniz e a linguagem, a parte 1, sobre os comprometimentos, né, do Leibniz com a história alemã daquela época, né, com a tentativa de fazer da Alemanha um império, né? Por quê? Porque nós lançamos a tradução da Teodiceia creio que em 2013, e quando nós lançamos a Teodiceia em 2013, eu recebi vários convites, né, de pessoas ligadas à religião, geralmente protestantes, né, que queriam que eu fosse palestrar no sentido de dizer o quão importante era a obra do Leibniz no resgate dessa ideia que a Bíblia é um livro de história. Isso me assustou bastante, né?
Eu nunca imaginei que aquilo fosse acontecer, mas também me advertiu já naquele momento, 2013, que o Brasil estava sofrendo uma transformação brutal no que diz respeito do crescimento do fundamentalismo, né, associado ao que hoje nós chamamos de neopentecostalismo. Já ali em 2013 dava para sentir. Então é curioso que você tem um governo como, por um lado, um governo como o PT, que vai buscar realizar a Constituição de 88, contra inclusive o que disse o Fernando Henrique, e o que vai deixar muito claro depois tanto o Temer quanto o Paulo Guedes, né? Mas ali em 2013 já dava para perceber que nós estávamos num momento de crescimento, né, desse recebimento dos pobres nas igrejas evangélicas, né, que também gera muito dinheiro, haja vista os prédios, né, da Assembleia de Deus, por exemplo, e a coisa da concessão pública de televisão também, essa proliferação de canais de televisão evangélicos, né. Então isso eu senti ali, e isso me levou a escrever um capítulo de livro denunciando também as intenções políticas do Leibniz na prática da filosofia e na prática, claro, da história, né? O Leibniz historiador, né? Uma metafísica muito interessada num projeto político da Alemanha e uma história ainda mais, né, interessada também nisso, tá bom? Então vamos lá. Desde o início da filosofia, isso vários autores vão recuperar esse início da filosofia, né? Já no que consideramos ser o fragmento do pré-socrático Anaximandro, então é bem no comecinho, né? Primeira sentença de filosofia que nós temos conhecimento, a possibilidade de falar sobre a justiça parece problemática. Então já ali na sentença parece que a justiça é um problema, seria difícil falar da justiça, dado que desde lá teríamos que resolver a questão que a justiça deve estar associada ao seu contrário, a injustiça, ou seja, de algum modo, de que não pode se dissociar de adiquia, de que e adiquia, tá bom? Isso é um prato cheio, claro, pro Derrida, né, que gosta de formular a filosofia a partir de aporias, paradoxos, né, como a gente viu na prática daquele estilo. Ora, obviamente, tal indissociação de contrários está bem ao gosto de um Heráclito, por exemplo, né? Para o Heráclito isso não era um grande problema. E por isso mesmo o argelino Derrida, que morreu então, nasce em 30 e morre em 2004, nos lembrava o seguinte, cito então o Derrida já: Heidegger se aplicará em mostrar que, por exemplo, em Heráclito, de que a justiça, o direito, o julgamento, a pena ou o castigo, então veja que já entramos ali naquele ambiente de discussão que aparece lá no texto do Leibniz e do Locke, a vingança, então no final das contas para mim, a moral e a ética, seja do Locke, seja do Leibniz, são morais, éticas, ou se vocês quiserem até mesmo fundamentam um direito que é o direito de vingança. Continua o Derrida, originariamente eris, né? Luta, combate, rivalidade, discórdia. O conflito, né? Acho que em alemão é Streit, né? Disputa, a discórdia, ou polemos, Kampf, né? A luta, isto é, também a adiquia, a injustiça. Fim de citação. Isso está no Força de Lei, lá no comecinho, na página 10, tá bom? Isso pode ser visto também, se eu não estou enganado, lá no Espectros de Marx, também no comecinho, né? Lá nas páginas 40 e 41, isso, onde ele vai discutir o problema da justiça e vai citar o Heidegger exatamente falando essas coisas que estão aqui também, tá bom? 40, 41, 42, isso, 43, aí ele vai lembrar aqui, inclusive, um texto muito importante para o Derrida, que é o Hamlet, do Shakespeare, tá bom? Ora, isso deixa óbvio que se dividirmos o pensamento entre antes e depois de Sócrates, não é verdade que só depois dele tivemos filósofos que tratavam de problemas éticos, né? Então isso coloca um problema para essa coisa que sempre aparece nos manuais, né? Só depois do Sócrates é que a gente de fato teria a preocupação com problemas éticos.
De qualquer modo, podemos dizer que é com Platão que se dá a possibilidade de teorização da justiça, né? Então, Platão teria sido o primeiro a oferecer uma teorização, ou se vocês quiserem, uma filosofia da justiça na República, tá bom? Mas já no sentido, olha só, de obediência ao princípio de identidade. Então, o princípio de identidade já vai aparecer ali no livro do Platão. Ou seja, com Platão a justiça passa a ser justiça, né? E a injustiça a ser injustiça, tá bom? Bem ao gosto do pai Parmênides, né? Então ali já tem uma vinculação muito clara do Platão com Parmênides, e não com o Heráclito, né? Todavia, examinar um dos momentos em que Platão problematiza a noção de justiça pode nos oferecer o quão longe é preciso ir para se manter fiel ao princípio de identidade quando a questão é: o que é a justiça? Ou o que é o justo? Tá bom? Passemos, pois, a examinar um dos momentos em que Platão problematiza a noção de justiça para vermos se conseguimos compreender o quão longe é preciso ir, então, para se manter fiel ao princípio de identidade, quando a questão é o que é a justiça ou o que é o justo. E olha que com Heidegger a gente já aprendeu a desconfiar dessas perguntas, né, sobre o que é, tá bom? Vejamos bem rapidamente como a questão aparece na alegoria da caverna, que todo mundo gosta, né, de repetir, ou seja, no início do livro 7 da República de Platão, obra que pode ser chamada de Sobre a Justiça, já disse, né? Se formos do final para o começo da alegoria, ou seja, das consequências para o que as antecede, em 521c fica claro que o que Platão pretende extrair da alegoria é a justificação para a defesa de um tipo de educação e disciplina para aqueles que devem conduzir a cidade, governá-la, né? A palavra grega que aparece lá é nomos, né? Em 519 é. Ou como pergunta o personagem Sócrates para o personagem Glauco, cito a pergunta: queres agora, depois de termos enunciado a alegoria da caverna, examinar de que jeito se formam guardas desse tipo e como os conduziremos das trevas para a luz, como se conta dos que subiram do Hades para os deuses? Trata-se da conversão da alma de um dia, por assim dizer, noturno, para a subida ao dia legítimo do ser, né, a plena iluminação. A isso é que damos o nome de verdadeira filosofia. Isso está lá na República em 521c. Na minha edição, na página 328, tá bom? Ora, claro que o caminho ascensional da alegoria, subiram do Hades para os deuses, diz o Platão, e as imagens que ela constrói, por exemplo, das trevas para a luz, continuam operando muito explicitamente aqui. De qualquer modo, o que se deve aprender a ser deve ser entendido como uma conversão da alma. E é propriamente a essa conversão que devemos chamar de filosofia. Essa imagem da filosofia como conversão da alma, né? Também, talvez a ética, né? A ética converte as almas, né? Também deve ficar claro que se trata de ultrapassar os limites factuais. Isso aparece lá em 517, muito claramente, na teleotaia, né? Aparece a palavra ali, né? Alcançar a morada dos deuses, o mais alto, o mais iluminado, o verdadeiro, o real. Por fim, o que é absolutamente belo e bom. A ideia de bem, que aparece lá em 517c. Em uma palavra, após contemplar em sua verdade última o belo, o justo e o bem, que aparece lá no 520d, fazer e ensinar o que de fato é justo e recusar as sombras da justiça, e isso é que me interessa, né? Está ali muito claramente que a gente deve recusar as sombras da justiça ou as suas imagens, está lá em 517e. Sombras ou imagens da justiça que povoam aquele dia noturno, no qual estão mergulhados aqueles que não alcançaram aquela conversão da alma à verdadeira sabedoria. Ou como Sócrates diz, ao aplicar a alegoria, já, né, uma aplicação da alegoria, cito: quanto à subida para o mundo superior e a contemplação do que lá existe, se vires, ó Glauco, nisso a ascensão da alma para a região inteligível, não te terá desviado de minhas esperanças, já que tanto ambicionas conhecê-las. Só Deus sabe se estou de acordo com a verdade. O que eu vejo, pelo menos, é o seguinte: no limite extremo da região do cognoscível está a ideia do bem, dificilmente perceptível, mas que, uma vez apreendida, impõe-nos de pronto a conclusão de que é a causa
de tudo o que é belo e direito. Né? Belo e direito. A geratriz no mundo visível da luz e do Senhor da luz, como no mundo inteligível é dominadora, fonte imediata da verdade e da inteligência, que precisará ser contemplada por quem quiser agir com sabedoria, e aí a sabedoria é frônesis, né? Tanto na vida pública como na particular. Então está lá em 517c, na minha edição, página 322, 323, né? Eu aqui estou rindo porque me lembrei do Paulo Freire, né? Criticando o Platão, né? A teoria da reminiscência, né? E quão inaceitável é essa filosofia da justiça também para mim, tá bom? Ora, evidencia-se aqui o ponto em falso que antecede as consequências da alegoria e a possibilidade de teorização da justiça. A verdade ou falsidade do que Platão diz está na mão de Deus. Parece um pastor protestante falando. É ele quem sabe se o que está sendo dito e o que servirá de base e critério decisivo para a ação boa e justa é de fato verdadeiro. É por isso que ele se vale de uma alegoria. Ou seja, contra as sombras e imagens da justiça, é preciso apelar para uma verdade irrecusável para os homens e, portanto, irrefutável, nada tendo a ver também com o factível, com algo que poderia ser verdadeiro ou falso. Né? Então é Deus que resolve a verdade dessa alegoria, que resolveria, na verdade. Né? Ora, no fim das contas, está na mão de Deus o que resolveria o seguinte problema. Então o problema que o Platão quer enfrentar ali com essa alegoria é o seguinte, cito: em semelhante situação, a de cativos na caverna, poderiam ver deles próprios e dos vizinhos alguma coisa além da sombra projetada pelo fogo na parede da caverna que lhes fica em frente? E com relação aos objetos transportados, não acontecerá a mesma coisa? Logo, se fossem capazes de conversar, não acreditas que pensariam estar designando pelo nome, né? E olha essa questão do nome, né? Pelo nome certo, tudo que vem, né? A coisa, problema da significação, da referência, né? E se no fundo da prisão se fizesse também ouvir um eco, sempre que falasse alguma das estátuas, não achas que eles só poderiam atribuir a voz às sombras em desfile? De qualquer forma, para semelhante gente, a verdade consistiria apenas na sombra dos objetos fabricados. Todo mundo conhece essa passagem, né? Tem muitas análises, né? Isso está ali em 515b. Ou seja, o problema é que os cativos, semelhantes a nós, né? As pessoas comuns, não filósofos, que não têm esse acesso misterioso à verdade, né? Só designam ou estabelecem a partir do que é a sombra ou a imagem, e não do que é de fato o verdadeiro, o bem. Eles não podem saber o que é a verdade e designariam a partir do falso do que não é. Se voltássemos ao Anaximandro de Simplício ou a Heráclito, né, quem faz a organização dos textos, né, do Anaximandro, né, que na verdade inventa o texto do Anaximandro, ou a Heráclito, o que eles consideravam justiça seria apenas a sombra ou a imagem dela. Então, na verdade, o que o Platão está afastando é justamente, né, essa justiça que mantém a associação com a injustiça. Não era à toa que ficavam na associação com seus contrários. Naquilo que tornaria impossível falar em teoria da justiça, em conhecimento absolutamente verdadeiro da justiça. Conhecimento livre de aporias a paradoxos. Ou seja, então, nesse caso, o que o Derrida faz é voltar a esse momento, né, uma inspiração certamente heideggeriana, né, de voltar aos pré-socráticos, nesse caso especificamente ao Heráclito e ao Anaximandro, uma provocação com toda a história da filosofia, né? É como se a filosofia já nascesse doente ali a partir do Platão e do Aristóteles, né? Com os pré-socráticos que a gente teria de fato filosofia, tá bom? Ora, mas não é em grande medida em nome da justiça divina que volta a falar Benjamin em seu texto para uma crítica da violência, né, que incomoda bastante o Derrida, inclusive? Não é o mesmo com o ensaio de Teodiceia sobre a bondade de Deus, a liberdade de homem, a origem do mal de Leibniz? Não é a mesma coisa que vai aparecer lá? Não é o mesmo com certos pensamentos de Pascal, né? E o Derrida toma cuidado quando vai lembrar do Pascal, né? Nessas obras também, assim como na de Platão, quem tem de assinar, dar testemunha da verdade, da filosofia, dessas filosofias da justiça, é Deus. Então a gente também esperaria pelo Deus do Leibniz nos dizer que ele de fato é bom, de fato é infinitamente bom, infinitamente sábio e infinitamente poderoso, né?
Ora, no fim das contas, são raras as teorias da justiça que não recorrem ao metafísico, ao divino, ao religioso, a alguma ultrapassagem do factual e que não resolvam, a não ser apressadamente, aquela associação dos contrários, né, em termos do Deleuze, né, que vão primeiro para o universal, né, como se o universal resolvesse alguma coisa. Cabe, pois, a pergunta, sem apelar para a metafísica, para a teologia, para o místico, né, também não quero ficar condenado ao silêncio, né, sem ultrapassar aqueles limites, é possível elaborar uma teoria da justiça? Se não for possível elaborar uma teoria da justiça dentro de certos limites factuais, e se a associação dos contrários for inevitável, como falar da justiça? Eu acho que é isso que o Derrida resolve ali no Força de Lei, né? Sem uma teoria da justiça, sem abandonar a justiça entendida nesse sentido paradoxal, aporético, né? Como falar dela? Ora, como falar sobre algo que desde o início parece recusar o princípio de identidade, que resvala no paradoxal, no aporético? São essas as perguntas que veremos Derrida problematizar em seu texto Força de Lei, o fundamento místico da autoridade, e sobre as quais pretendemos falar, então, a partir de agora. Então eu vou para o segundo movimento do meu texto. Claro que Derrida se oporá mais diretamente àqueles que na atualidade defenderam que é possível uma teoria da justiça. Justamente o título do livro do famoso professor de Harvard, John Bodley Rawls, que morreu em 2002, bastante recentemente, né? Para quem, cito o Rawls, a justiça é a virtude primeira das instituições sociais. Opa, isso aqui no Brasil assusta, né? Assim como a verdade o é dos sistemas de pensamento. Por mais elegante e econômica que seja, deve-se rejeitar ou retificar a teoria que não seja verdadeira. Da mesma maneira que as leis ou as instituições, por mais eficientes ou bem organizadas que sejam, devem ser reformuladas ou abolidas se forem injustas. Fim de citação. Isso também vocês podem dar uma olhada lá no Força de Lei, na minha edição na página 25. Dá para problematizar essa fala do Rawls. Ora, a justiça então deve estar para as instituições sociais do mesmo modo que a verdade deve estar para as teorias. Analogia das mais inapropriadas para o Derrida, né? Especialmente se pensarmos que a justiça pode ser teorizável. Daí que o esforço de Derrida em Força de Lei seja enunciado do seguinte modo, cito Derrida: é o que eu gostaria de me esforçar por fazer aqui, mostrar por que e como aquilo que se chama correntemente a desconstrução, embora não pareça endereçar o problema da justiça, fez apenas isso, sem poder fazê-lo diretamente, ou seja, sem poder realizar uma teoria, somente de modo oblíquo. Oblíquo, continua ele, como neste momento em que me preparo para demonstrar que não se pode falar diretamente da justiça, tematizar ou objetivar a justiça, dizer isto é o justo, né? E, ainda menos, eu sou justo, sem trair imediatamente a justiça, senão o direito. Fim de citação, está lá na minha edição, na página 17. Ora, não pode, pois, haver teoria da justiça do ponto de vista do Derrida, e cabe, né, claro, a ele desconstruir essas supostas teorias da justiça, como aqui está na República de Platão, aqui está na Teodiceia do Leibniz, aqui está no livro do Rawls, né, cujo título é Uma Teoria da Justiça, né. Não pode, pois, haver teoria da justiça, ou seja, todo autor que fala diretamente da justiça, que pensa poder dizer o que é o justo, apontar quem é justo, trai a justiça ou o direito. Ora, e é justamente com o problema da justiça que a desconstrução parece ter tido uma relação determinante. Então veja o uso que eu faço agora do justamente, né? Sempre esteve às voltas com ele, ou como dirá mais à frente, a desconstrução é a justiça. Então é justo, né, desconstruir, talvez não construir. Nesse sentido, o livro pretende duas coisas. Primeiro, mostrar por que, como a desconstrução sempre se dirigiu, e não pode ser de modo oblíquo, né, único modo possível, para o problema da justiça. Segundo, demonstrar que não se pode falar diretamente da justiça, a não ser traindo a justiça e o direito. É certamente nesse sentido que Derrida chegará às três seguintes proposições. Cito Derrida, aqui já praticando aquele estilo, né, dos paradoxos formais. Primeiro, a desconstrutibilidade do direito, por exemplo, torna a desconstrução possível. Então é porque o direito é desconstruível que a desconstrução é possível. Segundo,
A indesconstrutibilidade da justiça torna também a desconstrução possível, ou com ela se confunde, ou seja, a justiça não é desconstruível. A consequência, né, a conclusão disso é que a desconstrução ocorre justamente no intervalo que separa a indesconstrutibilidade da justiça, claro, e a desconstrutibilidade do direito. A desconstrução, é possível como uma experiência do impossível. Então veja lá aquela experiência do indecidível que a gente já lembrou aqui. Ali onde, mesmo que ela não exista, se não está presente, ainda não ou nunca existe a justiça. Em toda parte em que se pode substituir, traduzir, determinar o X da justiça, deveríamos dizer: a desconstrução é possível como impossível, na medida ali em que existe um X indesconstruível, portanto, na medida ali em que existe o indesconstruível. Então eu vou explicar esse jogo, né, que o Derrida está fazendo aqui, quando nós vamos falar desse método paradoxal daqui a pouco, tá bom? E da filosofia da linguagem do Derrida, tá bom? Ora, evidentemente, então, fim de citação, isso aparece lá na página 27 e 28. Evidentemente, há muito o que esclarecer aqui. Vejamos primeiramente o que podemos dizer quanto à relação da desconstrução ou da justiça com a experiência do impossível. Pouco mais à frente, Derrida dirá que a justiça é a experiência do impossível e se relaciona diretamente com a experiência da aporia, ou como ele mesmo associava, cito, uma experiência é uma travessia, como a palavra o indica. Passa através e viaja a uma destinação para a qual ele encontra passagem. Eu gostaria de lembrar aqui o infinitivo, né, os verbos do infinitivo, né? A experiência encontra a sua passagem, né? O atravessar o Rubicão, né? Não é ter chegado ao outro lado ou estar do lado anterior, né? Do primeiro lado, né? É a travessia, é o atravessar. A justiça tem que estar nesse lugar aí. A experiência encontra a sua passagem, ela é possível. Ora, nesse sentido, não pode haver experiência plena da aporia, isto é, daquilo que não dá passagem. Então eu não vou conseguir transformar essa passagem em um predicado que não seja um predicado verbal, para falar com beleza. A aporia é um não caminho. A justiça seria, desse ponto de vista, a experiência daquilo que não podemos experimentar. Então eu não posso ter atravessado, né, ou ter saído da justiça, tá bom? Mas acredito que não há justiça sem essa experiência da aporia, por impossível que seja. Então a justiça certamente está nesse porvir, né? A justiça é uma experiência do impossível. O direito não é a justiça, né? Então o direito que pode ser desconstruído, né? O direito positivo, ele está realizado, né? Ele não é a justiça e por isso que nós podemos desconstruí-lo. A justiça, como ela não se objetiva, ela então é indesconstruível, né? Tá bom? O direito é o elemento do cálculo, é justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável, o infinito. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias da justiça. Isto é, momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantida por uma regra. Então, essa coisa de ficar, né, se referindo a uma regra, né, que é o procedimento geral, né, dos julgamentos, né, desobedeceu tal regra, né, isso aí também não funciona como garantia de que aquele veredito é um veredito justo, tá bom? Assim traímos a justiça ao torná-la presente, ao dizer que isso é justo ou eu sou justo, quando apontamos aquele X, né, que ele disse antes. E traímos o direito ao apartá-lo de seu elemento, que é o cálculo, o seguir regras. E a justiça é incalculável. Não se sabe se alguém é justo porque seguiu regras ou que regras seriam absolutamente justas. Isso é uma coisa importante para quem pensa o direito. E claro, o Deleuze vai dizer, é justo que haja direito, mas o direito é ruína, né? Então ele tem que estar sempre sofrendo alterações. E claro, essas alterações podem tanto ir para o melhor quanto para o pior, né? Haja vista o que aconteceu com a nossa Constituição de 88, que do meu ponto de vista é o nosso marco, né? Assim como para os sul-africanos, a Constituição da República Sul-Africana também. Eu acho que é isso, né? Aquela é a primeira grande tentativa na história do Brasil de maior inclusão, né? De incluir mais pessoas nesse projeto político que é o Brasil, tá bom? Então, nesse sentido, parece que não há como falar em educação para a justiça,
ou disciplina para a justiça. Ao menos não naquele sentido platônico em que a justiça se associava à verdade absoluta, decidível de uma vez por todas, né? Então você teria uma visão do bem. E se a filosofia ainda pretende problematizar a justiça, ela terá que resvalar no paradoxal, no aporético, no contraditório, e problematizar também o testemunho de Deus com relação a uma suposta justiça divina. É exatamente isso que o Derrida está advertindo ali ao Benjamin, e claro que a gente pode estender para o Locke, para o Leibniz, tá bom? Ora, um dos passos mais importantes da desconstrução com relação ao direito é justamente o de desvinculação entre direito e justiça, e mesmo entre agir de acordo com a lei e agir justamente. E é também justamente por isso que a crítica da violência de Benjamin é tão interessante. Ela vinculará, na verdade, coimplicará direito e violência. Então, veja, isso é essencial para o Derrida. Ele vai afastar o direito da justiça e vai vincular o direito à violência, né? Que eu acho que isso é fundamental para a gente avaliar esse momento que nós estamos passando, né? Assim como a Alemanha ali, quando está surgindo, né, o Hitler, né? Esses governos todos autoritários, né? Há uma alteração no plano do direito, né? E claro, não é à toa que o Paulo Guedes tem atacado a Constituição, o Temer, né? Porque é esse edifício que eles querem atacar no sentido de contra-revolucionário, né? Eles querem, na verdade, voltar àquele momento em que essa maioria não estava incluída, né? Tá bom? Concentração de capital, na verdade. E é também justamente por isso que a crítica da violência de Benjamin é tão interessante. Ela vinculará, na verdade, implicará direito e violência. Seja a violência instauradora, seja conservadora. E como adverte Derrida, cito, é preciso buscar o que nos permita pensar a homogeneidade do direito da violência, né? Então, em nenhum momento, como estou agora no Brasil, a gente necessita pensar isso, né? A relação entre direito e violência, né? E, claro, né, olhar para a ditadura militar como esse momento exemplar, né, explicitação dessa associação entre direito e violência. A violência como exercício do direito e o direito como exercício da violência, né? O que o Bolsonaro quer fazer é justamente isso, uma nova Constituição que permita mais violência do Estado, um Estado que defende a reconcentração daquele dinheiro que estava um pouquinho mais bem distribuído, né? Ora, para que uma crítica, isto é, uma avaliação interpretativa e significante da violência seja possível, devemos primeiramente reconhecer sentido em uma violência que não é um acidente sobrevindo do exterior do direito. Então veja, a violência que nos acomete agora não é um acidente, né? Ela é constitutiva à noção de direito. Enquanto não nos damos os meios teóricos ou filosóficos para pensar essa coimplicação da violência e do direito, as críticas habituais permanecem ingênuas e inconsequentes. Então veja, aquela visão de justiça do Platão, né, desde o Platão, que associa a justiça e o direito, o correto, isso também nos impede de ver essa natureza, né, a própria natureza do direito, que nunca se dissocia da violência, tá bom? Ora, é justamente o que impede de vermos claramente os muitos discursos metafísicos justificadores. Então veja, os discursos metafísicos justificadores nos impedem de ver essa associação que sempre existiu entre direito e violência, né? Especialmente na ideia de que, olha, cumprir a lei é fazer o justo. Não, cumprir a lei não é fazer o justo não, tá bom? Essa é a primeira coisa, justiça e direito não tem nada a ver. Então, e mesmo quanto à crítica de Benjamin, é preciso fazer transposições prudentes, né? Então é preciso tomar cuidado ao ler o texto do Benjamin, tá bom? Se queremos mostrar quão necessária e fecunda ela pode ser para pensar, a partir da relação de coimplicação entre direito e violência, as crises da democracia em nossos dias, né? Então, se a gente está vivendo uma crise da democracia, claro, o Derrida estava olhando ali para como eu já disse, né, para a África do Sul, está olhando também para a queda do muro, está olhando, claro, para a publicação desse livro, né? Deixa eu ver. Que é o livro do Fukuyama, né? Tá aqui. Que não sem mais, né? Foi reeditado no Brasil bem ali na época do golpe, né? Curiosamente, então veja que tinha gente muito atenta ao que estava acontecendo, né? Deixa eu ver de quando é essa edição.
reeditado, né? Tá bom? Essa daqui é antiga, mas eu lembro de ter entrado na livraria logo na época do golpe. Tinha um pacote, né, de livros, desse livro para serem vendidos, né? Então acho que na verdade eu errei quando eu disse a edição. Na verdade o que aconteceu foi a venda. Eu não lembro quando eu comprei, mas eu lembro que tinha uma pilha de livros do Fukuyama ali pertinho do golpe, tá bom? Ora, então, assim, e voltando ao que dizíamos, diante daqueles dois movimentos, ou seja, da impossibilidade de teorização da justiça e da diferenciação necessária entre justiça, lei e direito, podemos escolher duas estratégias distintas, ou aquilo que Derrida chama de estilos em que se pratica a desconstrução. E a gente já está praticando um estilo. Vocês já me viram ler essa passagem, eu vou citar. Em geral, a desconstrução se pratica segundo dois estilos. O mais das vezes, ela enxerta um no outro. Um deles assume o aspecto demonstrativo e aparentemente não histórico dos paradoxos lógico-formais. O outro, mais histórico ou mais anamnésico, parece proceder por leituras de textos, interpretações minuciosas e genealógicas. Permitam-me praticar sucessivamente os dois exercícios. Então, ele vai praticar esses dois exercícios, está lendo Benjamin, está lendo Pascal, está lendo Montaigne, e também vai praticar o outro estilo, especialmente ali quando ele equacionou a terceira proposição, né? Aquelas três proposições, especialmente ali no fim, quando ele vai dizer que em toda parte em que se pode substituir, traduzir, determinar o X da justiça, deveríamos dizer a desconstrução é possível como impossível. Então ali ele está praticando esse exercício dos paradoxos formais. Isso que eu acabei de citar está na página 41, tá bom? Ora, no fim das contas, é essa a estrutura geral do livro, Força de Lei. Ele se compõe de momentos em que Derrida pratica o método mais histórico, mais anamnésico, como as leituras que faz de Michel de Montaigne, né? O Montaigne morre em 1592, e do Blaise Pascal. O Pascal morre em 1662. Seria um autor muito interessante para a gente pensar a oposição à moral ou à ética que estão construindo ali o Leibniz e o Locke, né? Então o Pascal, na primeira parte do livro, do Direito à Justiça, que vai das páginas 19 a 25, mais ou menos, dessa minha edição, e o Walter Benjamin, que morre em 1940, né, ali no comecinho da segunda Guerra, né, por conta da perseguição aos judeus, né, que aparece na segunda parte do livro, que é o Prenome de Benjamin, que vai das páginas 59 a 134, mais ou menos, né, da minha edição. E também no Post-Scriptum, que vai das páginas 135 a 145. Então esses seriam os momentos em que ele mais pratica esse método que nós estamos praticando aqui, que é o anamnésico, tá bom? Estando essas incursões justificadas com relação ao método desconstrutivo, por conta do seguinte, cito Derrida: quanto a que nos foi legado sob o nome de justiça, em mais de uma língua, a tarefa de uma memória histórica e interpretativa está no cerne da desconstrução. Então ele vai fazer lembrar essa filosofia ocidental da justiça, tá bom? Isso está na página 36. Então, diante disso, a tarefa que está no cerne da desconstrução é tratar da memória histórica interpretativa quanto ao que denominamos justiça. Então, o que os ocidentais pensaram da justiça e que ficou registrado nesses textos, né, que a gente chama de textos clássicos da filosofia ocidental. Ora, e apesar de Pascal manter aquilo que será problematizado na interpretação que se fará de Benjamin, ou seja, que, cito Pascal, nossa justiça se anula diante da justiça divina, né? Então mantém aquele elemento que também aparece lá no Leibniz, aparece no Locke. A crítica pascaliana permite ir o mais profundo ao próprio fundamento místico da autoridade, que é o que faz o título do livro. Ora, podemos então nela, na crítica pascaliana, encontrar, como aliás em Montaigne, as premissas de uma filosofia crítica moderna. Então veja, nesse sentido, Montaigne e o Pascal estariam em oposição ao Locke e ao Leibniz, ou uma crítica da ideologia jurídica, né? Então o que o Pascal e o Montaigne permitem ver é esse nascimento, né, na modernidade, de uma crítica da ideologia jurídica, que é, claro, tão fundamental de fazer, especialmente se você está nas Américas, né, América Central e América do Sul. Se você está na África, né, especialmente ali na África do Sul, que o Derrida está vendo, se você está na Índia, se você está na Argélia, né, se você está no Oriente Médio, né.
uma dissedimentação das superestruturas do direito que ocultam e refletem ao mesmo tempo os interesses econômicos e políticos das forças dominantes da sociedade. Ou seja, não é acidental essa vinculação do direito à violência, mas também a vinculação a esses interesses econômicos e políticos das forças dominantes da sociedade. Então você segue o dinheiro, vai saber que forças dominantes da sociedade são essas, e aí você vai entender por que o nosso direito se torna cada vez mais violento quando nós temos um governo autoritário, um governo fascista, claro, evidentemente fascista, como é o governo Bolsonaro, tá bom? Ora, mas para além de seu princípio e de sua alçada, este pensamento pascaliano concerne talvez a uma estrutura mais intrínseca. Uma crítica da ideologia jurídica não deveria jamais negligenciar, então, essa estrutura mais intrínseca que o Pascal está enxergando. Cito, então, o Derrida: o próprio surgimento da justiça e do direito, um momento instituidor, fundador e justificante do direito, implica uma força performativa, isto é, sempre uma força interpretadora e um apelo à crença. Então veja, desde o início, já na sua fundação, na fundação dos estados, né? Ou naquilo que a filosofia entendeu por fundação dos estados, você vai poder ver explicitamente essa força performativa, né? Esse apelo à crença, né? Só lemos agora a República do Platão, isso fica evidente. Ora, desta vez, não no sentido de que o direito estaria a serviço da força, um instrumento dócil, servil e, portanto, exterior do poder dominante, mas no sentido de que ele, o direito, manteria com aquilo que chamamos de força, poder ou violência, uma relação mais interna e mais complexa. Então veja, o direito, é essencial ao direito essa associação com a violência. Ora, a operação de fundar, inaugurar, justificar o direito, fazer a lei, consistiria num golpe de força. Então veja, no final das contas, se a gente utiliza a Teodiceia do Leibniz, né, seja para defender a ideia que a Bíblia é um livro de história, seja para defender a ideia de que então nós temos fundamentos para o direito, existe uma justiça divina da qual a justiça humana deveria ser uma parte, né, se a gente faz isso, o que a gente está criando é essa operação fundadora, inauguradora e justificadora do direito. Né? Nós, claro, é justo que nós tenhamos direito, mas o direito não precisa dessa justificação. O direito é uma coisa humana, né? E a justiça que nós podemos ter, seja ela melhor ou pior, é uma justiça que tem que estar associada a esse humano, né? A isso, sem uma metafísica que a justifique. Então, a operação de fundar, inaugurar, justificar o direito, fazer a lei, consistiria num golpe de força, numa violência performativa e, portanto, interpretativa, que nela mesma não é nem justa nem injusta, e que nenhuma justiça, nenhum direito prévio e anteriormente fundador, nenhuma fundação pré-existente, por definição, poderia nem garantir, nem contradizer ou invalidar. Nenhum discurso justificador pode, nem deve, assegurar o papel de metalinguagem com relação à performatividade da linguagem instituinte, ou assegurar o papel, da metalinguagem com relação à sua interpretação dominante. Então veja que há um exercício de interpretação, do direito, no sentido de fundar o direito em bases metafísicas, justificar o direito, tá bom? Eis em que sentido eu seria tentado a interpretar, para além do simples comentário, o que Montaigne e Pascal chamam de fundamento místico da autoridade. Então veja que o Derrida está indo além do comentário, ele está procurando alguma coisa ali, no Montaigne e no Pascal, que permitam a ele fazer essa crítica de praticamente toda a tradição ocidental, que permite ver que no direito é essencial a sua vinculação à violência, né? Já no momento fundador daqueles discursos, que pretendem fundar o direito, pretende um discurso inaugurador do direito, o justnaturalismo, por exemplo, Ora, do nosso ponto de vista, é justamente o que a alegoria da caverna faz também. E isso ela compartilha com os muitos discursos que falam em justiça divina. É um discurso justificador que tanto assegura o papel da metalinguagem com relação à performatividade da linguagem instituinte, quanto assegura o papel de metalinguagem com relação à interpretação dominante. Ora, é claro que essas duas esferas não foram propriamente tematizadas, seja pelo Pascal, seja pelo Montaigne, mas eles permitem ver isso,
Como vemos, as interpretações que a desconstrução pratica não vão apenas no sentido do comentário, né? A gente não está fazendo a mesma coisa que o Guerrero e o Goldschmidt diziam que é propriamente filosófico, tá bom? Elas pretendem ir além. É uma espécie, como faz o Deleuze também, né? Se apropria de um conceito e faz ele funcionar em um outro registro. Aqui você se apropria de uma certa leitura e faz o que é fundamental dessa leitura funcionar em um outro lugar. Ora, o que se está fazendo é ir um pouco além do que havia afirmado Pascal e que seguia a seguinte afirmação de Montaigne. Cito Montaigne: ora, as leis se mantêm em crédito, nós damos créditos a essas leis, não porque elas são justas, mas porque são leis. Então, né, fica esse fundamentalismo tentando fazer a gente engolir essas leis que nós não queremos, né? E fica evidente porque eles estão recusando, estão destruindo, desmontando a nossa Constituição de 88, estão querendo nos empurrar uma nova Constituição. E isso até o Fernando Henrique tinha visto claramente, né, que o brasileiro, por conta da ditadura militar, tinha feito a Constituição de 88 e ela previa direitos demais, né? E o Guedes também, né, disse que durante esses 30 anos, né, que são os 30 anos pós-Constituição de 88, claro, nós vimos experiências dos comunistas, ele vai dizer, né, e nós precisamos então voltar a esse momento em que é esse momento inaugural da Constituição de 88, e é claro, isso significa destruir a Constituição. Mas nesse momento aparece um monte de filosofias, né, que são fundamentalistas nesse sentido, de oferecer um fundamento religioso da lei, né, um fundamento religioso do direito, né, associando direito e justiça, tá bom? Então o Derrida permite a gente esse antídoto, né, e isso atingir inclusive essa obra supostamente monumental, né, esse tratado de justiça, que é a República do Platão, tá bom? Então, continua o Derrida, é o fundamento místico de sua autoridade, elas não têm outro. Quem a elas obedece porque são justas, não lhes obedece justamente pelo que deve. Ou seja, se você obedece à lei, meu amigo, não obedeça à lei porque ela é justa. Você obedece à lei porque, na verdade, você tem que obedecer a ela, né? Senão você vai sofrer as consequências, tá bom? Ou não, né? Depende aí, uma questão talvez de classe, né? Tá bom? Ora, o outro movimento do texto que eu gostaria de levar adiante aqui, começa com o seguinte, então parte 3, né, dessa exposição que eu estou fazendo aqui. Ora, o que precede aquela crítica do papel de metalinguagem dos discursos justificadores e que Montaigne teria feito, né, na visão do Derrida, justificando assim a lembrança do seu texto, era justamente a dissociação entre as leis, ou seja, o direito e a justiça. Ao que Derrida comentava, cito Derrida, não obedecemos a elas as leis porque são justas, mas porque têm autoridade. Então não é à toa que o Guedes e o Bolsonaro, claro, até o Temer, tenham visto claramente que o que é necessário é destruir a Constituição de 88, tá certo? E por quê? Porque eles precisam de um outro referencial para instaurar uma nova autoridade. Isso o Hitler entendeu muito bem e o Schmitt, né, é quem vai fazer esse papel enquanto jurista. Ora, isto é porque elas mesmas, né, nos forçam a obedecê-las, novamente em consonância com o que dizia Pascal agora, justiça igual força. É justo que aquilo que é justo seja seguido. É necessário que aquilo que é mais forte seja seguido. Então, na verdade, né, aquela opinião do Glauco, né, que o Sócrates supostamente está se distanciando, na verdade ela é também a opinião do Sócrates, né, nesse eixo de leitura, só que o Sócrates vai fazer o seguinte, né, vai criar um discurso justificador que é a alegoria da caverna. No caso do Leibniz ou do Locke, se vocês quiserem, esse discurso justificador vai se ancorar nesse livro, né, que agora está sendo lido de uma maneira tão pobre, que é a Bíblia Sagrada, tá bom? Um livro que para nós tem sido terrível, haja vista o que aconteceu na Bolívia, né, aquela presidenta que já atuou inclusive em filmes pornô, que se vale da Bíblia Sagrada, da figura do livro da Bíblia, né, em defesa desse projeto terrível contra uma suposta esquerda comunista, né, tá bom?
Ora, então, diz o Derrida a partir do Pascal, né, lembra o Pascal, justiça, força. É justo que aquilo que é justo seja seguido, é necessário que aquilo que é mais forte seja seguido. Então, no final das contas, é isso que esses discursos justificadores ocultam, né? Que, na verdade, essa justiça que eles estão querendo vender para a gente, como uma justiça, a justiça do correto, a justiça do bem, na verdade é a justiça do mais forte. É o direito do mais forte, tá bom? Ora, o que Derrida comentava, cito, uma justiça impotente não é justiça no sentido do direito. Então, né, uma justiça dos resignados não é uma justiça do ponto de vista do direito. Agora podemos voltar então ao que Derrida comenta quanto ao que Montaigne quer dizer com crédito. A autoridade das leis repousa apenas no crédito que lhes concedemos. Nelas acreditamos. Esse é o único fundamento. Esse ato de fé não é um fundamento ontológico ou racional. Né? Tá na página 21. Ou seja, não existe um fundamento ontológico ou racional que faria cessar o indecidível com relação ao justo ou injusto. Ou seja, no final das contas, o que decide o que é justo e o que é injusto é, atualizando, né, esse conceito, a luta de classe. Né? Então tem uma classe que tem imposto a nós esse direito, né, se coloca nessa posição de mais forte e fica se valendo de vários discursos justificadores que fazem, em grande medida, a história da filosofia ocidental. Né? É assim que a Europa se comportou com relação a todos os outros povos, né? Com relação à África, com relação à Índia, com relação ao Oriente, seja o Oriente Médio, seja o Oriente Distante. Os Estados Unidos se comporta com relação à América Central, América do Sul. Né? Ou seja, não existe um fundamento ontológico racional que faria cessar o indecidível com relação ao justo ou injusto. Justamente o que pretendem os discursos justificadores. Assim, não podemos fundamentar ontológica ou racionalmente a suposta justiça do direito, e isso atrapalha muito a entender qual de fato é a natureza do direito. Daí que toda vez que alguém supostamente encontre o X da justiça, que garantiria uma proposição do tipo, a justiça é isso, ou o X do justo, eu sou justo, né, que inclusive fundamenta aquele direito de vingança, né, possa, então, eis a possibilidade do impossível e deva, eis a tarefa, sofrer desconstrução. Então, toda vez que nós vemos uma suposta teoria da justiça, como tem os Estados Unidos, né, teve toda a Europa durante a história da filosofia, né, a gente vai desconstruir. Ora, não há, portanto, como justificar, ontologicamente ou racionalmente falando, aquela associação entre verdade e justiça que justificaria a educação de Platão e as violências às quais ela estava associada. Dito tudo isso, caberiam as seguintes perguntas. Será jamais possível dizer uma ação é não apenas legal, mas justa? Uma pessoa está não somente em seu direito, mas na justiça? Tal pessoa é justa? Uma decisão é justa? Será que a gente em algum momento pode resolver essa questão? Às quais Derrida responde do seguinte modo, cito, eu gostaria de mostrar que tal certeza é essencialmente impossível, fora da figura da boa consciência e da mistificação. Então, né, da mesma maneira que o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Temer, o FHC não podem dizer que a Constituição de 88 é a Constituição, é a justiça absoluta, nós também não podemos dizer, e nem devemos, e certamente não queremos dizer, que a Constituição de 88 é a justiça. Né? O que a gente tem que esperar é que esses grupos sociais que se sentem injustiçados com o que estabelece a Constituição de 88 apareçam e então alterem essa Constituição, por isso que o direito então é ruína. E é preciso tomar cuidado com esse movimento, que foi na verdade isso que fez do golpe, levou a gente para o pior, eu diria, né? Levou a gente de volta para esse momento contra-revolucionário, que é a grande parte da história do Brasil. Então, foi justamente isso, né? A gente se incomodou demais com a maneira com que a Constituição de 88 foi feita, e com esse excesso de direitos, né? Excesso de garantias, né? Então, os conservadores, né? Os fascistas que estão no poder agora, entenderam muito claramente isso e vão, claro, justamente fraturar esse momento
acabando com a nossa Constituição de 88. Eu me lembro, quando eu estive na África do Sul, que um grande monumento dos africanos do Sul é a Constituição. E nós também deveríamos transformar esse momento, não precisa de ir na história tão distante do Brasil, né? Preciso fazer, claro, a escravidão presente, né? Que é o nosso problema, um problema constante, assim como a ditadura também, né? Não ter condenado, não ter julgado, né, essas figuras da ditadura, mas é preciso escolher um monumento que nos permita avançar nessa espécie de natureza da história do Brasil, que é a contra-revolução, tá bom? Então não há, portanto, como justificar, ontológico ou racionalmente falando, aquela associação entre verdade e justiça que justificaria a educação de Platão e as violências às quais elas estavam associadas, né? Dito isso, caberia as seguintes perguntas, já mencionei as perguntas. Ora, com o que temos dito até aqui, fica evidente a impossibilidade da certeza com relação ao que é justo ou injusto. Ou seja, na verdade a história se movimenta muito, né? E nós temos muitas interpretações que vão mudando, né? Se sucedendo na história de determinados eventos. Então agora, claro que nós dizemos que prender um escravo é injusto, né? No sentido, inclusive, de que as nossas leis impedem isso, né? Mas ali, quando a escravidão vigorava, era justo, especialmente no sentido da lei, que você mantivesse cativos, né? Tá bom? Então, com o que temos dito até aqui, fica evidente a impossibilidade de tal certeza. Para tê-la, teríamos que apontar aquele X da justiça e do justo, né? Nós teríamos que saber, né, o que é o justo, o que é a justiça. Mas aí seria caminhar no sentido da boa consciência e da mistificação, o que é o mesmo que ultrapassar aqueles limites, como fazia Platão na sua alegoria, e vai fundamentar todas as éticas, né, da filosofia. Ora, não é à toa, portanto, que o Derrida lembra o Wittgenstein, obviamente o Wittgenstein do Tratados Lógico-Filosóficos, ao afirmar, cito o Derrida, eu puxaria, pois, o uso da palavra místico a um sentido que me arrisco a dizer Wittgensteiniano. Página 25, citação. Que é uma espécie de consequência do que havia dito um pouco antes, ou seja, há ali no místico um silêncio murado na estrutura violenta do ato fundador. Murado, emparedado, porque esse silêncio não é exterior à linguagem, né? Tá certo? Ou seja, nós não podemos, com a linguagem, dizer o que é a justiça, o justo, tá bom? Ora, nós sabemos que no Tratados Wittgenstein leva ao silêncio as proposições éticas ou estéticas que se refiram a valores absolutos, tais como o bem e o belo, né? Justamente aquelas que deveriam ser usadas pelo guarda de Platão, né? Se vocês quiserem, o Bolsonaro faz isso o tempo todo, né? Quando ele tivesse que convencer os outros de sua maior capacidade para governar a cidade, né? O dono da Constituição, né? O Bolsonaro, ele sabe o que é verdade, ele sabe o que é o justo, né? No Tratados, apesar de desobedecer a lei, isso é que é curioso, né? Ele desobedece o tempo todo a lei, né? Cospe na Constituição, mas diz que está fazendo isso em nome da verdade e da justiça, né? Que justiça é essa? Essa justiça fundamentalista, essa justiça fascista, né? E é muito fácil de entender a partir do que aconteceu com a Alemanha ali em 1940, né? Antes, na verdade, já, quando eles precisaram de um teórico, né? um jurista, né? Como Carl Schmitt, para alterar esse edifício que era a Constituição deles também, tá bom? Ora, no Tratados estamos justificados em usar dois tipos de proposições, as proposições tautológicas e, claro, as proposições contraditórias, né? Ou proferidas pelos lógicos, claro, então esse é o problema dos lógicos ou matemáticos, e que nada dizem, ou seja, que não tem sentido, apesar de não serem contrassensos, né? E as das ciências naturais, ou seja, as contingentes, as que envolvem condição de verdade e de falsidade. Então são só esses dois tipos de proposições que existem. Então aquelas proposições que digam respeito a valores absolutos, como o bem, o belo, o justo, né? Não estão impedidas de serem ditas, tá bom? Então claro, nessas proposições, que são as proposições contingentes, elas podem ser verdadeiras ou falsas, né? E é claro que a verdade que uma figura como o Bolsonaro está defendendo, e mesmo Platão ali na alegoria da caverna,
é uma verdade absoluta, é uma verdade inabalável. É isso que gostariam de enunciar esses fascistas, fundamentalistas, né? E é preciso tomar cuidado que isso tem uma longa história, inclusive na filosofia ocidental, né? Haja vista a República aí, né? Ora, a depender, é claro, daquelas condições, justamente o que permitirá estabelecer, então, lá em 4.5 do tratado, cito Wittgenstein, a forma proposicional geral é: as coisas estão assim. Então veja que aqui, né, esse elemento, né, essa significação natural das proposições que de fato tem sentido, né? Essas sim propriamente portadoras de sentido. O resto, mesmo se for mais importante, deve ficar no silêncio, no máximo ser mostrado. Não é sem mais que no Tratados, lá em 6.53, Wittgenstein já advertia, né? O método correto da filosofia seria propriamente este: nada dizer senão o que se pode dizer, portanto proposições da ciência natural, portanto algo que nada tem a ver com filosofia. E então, sempre que alguém pretendesse dizer algo de metafísico, mostrar-lhe que não conferiu significado a certos sinais em suas proposições. Esse método seria para ele insatisfatório, claro que esse método para todos esses fundamentalistas é muito insatisfatório, e para a alegoria da caverna ele impossibilitaria aquela argumentação. Não teria a sensação de que estivéssemos ensinando filosofia, mas esse seria o único e rigorosamente correto. Então, no final das contas, a filosofia também se prestou, né, em éticas como a do Leibniz e a do Platão, se prestou justamente a isso, né, a esses fundamentalismos também. No caso do Leibniz, especialmente com relação a esse evento que nós estamos vivendo agora, né, um fundamentalismo aliado a esse tipo de cristianismo, que sempre volta, né? Então veja, o descobrimento, do meu ponto de vista, permitiria já a gente vislumbrar essa barbárie, né? Essa barbárie, ela sempre esteve ali na filosofia ocidental, ela sempre esteve. Não é uma coisa que acontece só ali na Alemanha com os judeus, tá certo? O descobrimento é um exemplo que a filosofia ocidental tem problema, especialmente quando ela decide falar o que é justo, o que é correto, o que é o direito, né? Então, desde o prefácio do Tratados, é possível saber que se trata, né, de uma obra em que serão estabelecidos os limites que em geral são ultrapassados por nosso mau entendimento da lógica da nossa linguagem, né, especialmente desses limites do que tem sentido e o que não tem. E desde lá também já vemos Wittgenstein dizer que o sentido do livro pode ser aprendido nas seguintes palavras, cito Wittgenstein: o que se pode em geral dizer, pode-se dizer claramente. E sobre aquilo de que não se pode falar, deve-se calar. Então, na verdade, eu estou usando isso para falar que a teoria do Rawls, né, por exemplo, essa teoria da justiça devia se calar, né? No final das contas, ela vai ter que apelar, em muitos momentos, a uma suposta racionalidade universal, né? Uma ideia de homem, né? E isso não funciona, né? Tá bom? Ora, o que está além dos limites do que ele fixa é, agora sim, simplesmente um contrassenso. Fim de citação. Então é por isso que o Derrida vai, então, ao Wittgenstein, a essa noção de místico, do meu ponto de vista, tá bom? E, claro, o Derrida vai mencionar outras místicas também em outros textos, mas isso não interessa agora e eu já estou me encaminhando para a conclusão. Ora, podemos compreender o que acontece com livros que pretendem estabelecer princípios éticos que pudessem fundamentar nossa ideia de justiça, algo como o bem ou o belo em si, valores absolutos e decididos de uma só vez. Eles são um acúmulo de contrassensos. E a Conferência sobre a Ética ainda esclarecia, né, um texto lindo do Wittgenstein, a Conferência sobre a Ética, e que inclusive tem uma parte ali que ele vai tratar de o que diria um livro dos destinos, né? Uma espécie de crítica, eu diria, aquilo que fundamenta a teoria do Leibniz também. Em outras palavras, vejo agora que essas expressões carentes de sentido, né, referentes à ética e à estética, nesse sentido que ele está dizendo, né, uma ética e uma estética que pretende dizer o que é o bem e o que é o belo, essas expressões não careciam de sentido por não ter ainda encontrado as expressões corretas. Então, assim, o problema não é que elas estão mal formuladas, tá? Mas sua falta de sentido constituía sua própria essência. Isto porque a única coisa que eu pretendia com elas era precisamente ir além do mundo. Né? Isso fica claro na alegoria da caverna e na Teodiceia, né? O que é o mesmo que ir além da linguagem significativa. Essas aventuras, né, da metafísica. Toda a minha tendência, e creio que é de todos aqueles que tentaram alguma vez escrever ou falar de ética ou religião, diz o Wittgenstein,
é correr contra os limites da linguagem. A ética, na medida em que brota do desejo de dizer algo sobre o sentido último da vida, sobre o absolutamente bom, o absolutamente valioso, não pode ser uma ciência. Então nisso o Derrida concorda perfeitamente com o Derrida, né? Desculpa, o Derrida concorda totalmente com o Wittgenstein. Ora, o que ela diz nada acrescenta em nenhum sentido ao nosso conhecimento, mas é um testemunho de uma tendência do espírito humano, parece o Kant falando da metafísica, né? Que eu pessoalmente não posso senão respeitar profundamente, que por nada neste mundo ridicularizaria, né? Então tem que tomar cuidado também, né, com ridicularizar figuras, né, fundamentalistas, né, fascistas como o Bolsonaro, né? Porque na verdade essa tendência do espírito humano faz parte da nossa história também. Fim de citação, então, a conferência sobre a ética. Ora, mas não era justamente sobre o que falava a alegoria da caverna, o absolutamente bom, né, e as estéticas, né, grande parte das estéticas da filosofia ocidental sobre o belo, o último, né, absoluto. Mas isso é ir além da linguagem significativa, justamente para onde se dirigem também os discursos que falam sobre a justiça divina. Se assumíssemos a ideia que a linguagem deve ser entendida como atos de fala, quem assinaria tais atos? Ora, só Deus poderia assinar. Isso também fica claro na alegoria da caverna. É justamente o que finaliza a crítica, né, de Derrida a Benjamin. Por isso mesmo, sua interpretação exigia transposições prudentes. Então, se apropriar do Benjamin é preciso tomar cuidado. Certamente o que motivaria também a crítica de Derrida a Pascal, e claro, motiva a crítica do Derrida ao Leibniz da Teodiceia também. Por fim, afinal de contas, o que tentamos fazer então aqui nesse texto? Ora, tentamos pensar o problema sugerido por Derrida no início de seu livro Força de Lei, o Fundamento Místico da Autoridade, com a qual gostaríamos de encerrar então nossa fala. Cito o Derrida, é com isso que eu gostaria de terminar. No começo da justiça teria havido o Logos. Estão sentindo, né, o cheiro, né, do logocentrismo aqui também. A linguagem ou a língua. Mas isso não é necessariamente contraditório com outro incipit que dissesse: no começo terá havido a força, né? Afinal de contas, o que terá havido? A justiça ou a força? O que se deve pensar é, pois, esse exercício da força na própria linguagem. Então veja, a linguagem, né, esses discursos fundantes dizem que o que primeiro houve foi a justiça, né? Mas na verdade, né, esconde o fato que o que houve é a força, né? Então, se a gente pudesse olhar para os eventos, o que a gente veria é a força, né? Mas a gente diz que o que houve foi a justiça. A gente escreve que o que houve foi a justiça naquele começo. Então, o que se deve pensar é, pois, esse exercício da força na própria linguagem, né? Nesses discursos justificadores, no mais íntimo de sua essência, como no movimento pelo qual ela se desarmaria absolutamente por si mesma. Então, é preciso cuidado, né, quando você faz filosofia e você encaminha um discurso justificador da justiça, né? Ora, o paradoxal e a força estão também aqui. Como falsear o que não pode ser dito verdadeiro ou falso, né? Então veja, aí é que eu preciso dessa nova filosofia da linguagem, né? Como é que eu vou conseguir falsear aquilo que não é nem verdadeiro, não pode ser dito nem verdadeiro ou falso, né? Como desarmar isso que não pode ser dito nem verdadeiro nem falso? É esta a parte essencial da retórica das verdades absolutas. E, obviamente, a nossa tarefa enquanto filósofos desarmá-las, né? E para isso a gente precisa de uma outra filosofia da linguagem, tá bom? Então é isso, eu acho que vocês devem ter percebido, né, o que pode ser fazer filosofia lendo textos dessa tradição, que é a filosofia ocidental, sem deixar de se posicionar com relação ao fato que nós não somos, né? Talvez não sejamos ocidentais, na verdade somos sul-americanos, né? Somos o resultado dessa mistura da Europa com a África e com o Brasil anterior ao descobrimento, né? O Brasil que já foi povoado de índios que foram dizimados, né? E que depois se misturou com negros que também foram dizimados, né? E que um evento que se repetiu tristemente na atualidade, que ninguém se lembra, todo mundo lembra do Holocausto, mas esquece o Apartheid, né? Esquece a quantidade de presos que morrem no nosso país, né, no Brasil, o tempo todo, né? Que é certamente muito mais terrível do que
foi o Holocausto, né, do que nós fizemos, do que os europeus fizeram com os índios em toda a América, né? Não enxergam isso e não entendem que faz parte da essência da filosofia ocidental também, elaborar esses discursos justificadores da autoridade, né? Uma autoridade terrível, né? Então não é acidental, não, que a Alemanha tenha feito o que fez com os judeus, tá bom? Se vocês quiserem, nesse livro em que eu falo da linguagem no Leibniz, eu vou discutir um pouquinho, né, o que o Leibniz está fazendo ali, muito explicitamente com relação à história e à política. Então, é isso. Boa tarde para vocês. E daqui a pouco, então, eu venho com essa aula em que eu falo propriamente da filosofia da linguagem do Derrida, aquilo que permitiria a gente entender, então, o que aparece lá no Força e Significação, que é a capacidade criativa da literatura, para a gente talvez transferir isso para uma produção de conceitos, de problemas, ou de uma teoria da argumentação propriamente filosófica. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau.